Olá, amigo assinante da ESPN Brasil. Estamos começando neste momento mais um Bola da Vez, que é o nosso programa semanal de entrevistas. Como sempre, trazendo uma personalidade importante do esporte para falar de passado, presente e futuro do nosso esporte brasileiro e também do esporte mundial. Hoje, de novo, um Bola da Vez muito especial. Pela segunda vez está presente com a gente um dos maiores artilheiros, um dos maiores nomes do futebol brasileiro e também do futebol do mundo. Estamos recebendo com muita alegria o sempre artilheiro do Flamengo, Zico. Zico, boa noite. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Fato raro. Se voltou é porque gostou, né? Boa noite, é um prazer grande estar aqui com vocês e obrigado pelo novo convite. Bom, e para sabatinar, para colocar o Zico na marca do pênalti, temos aqui também um grupo seleto, uma verdadeira seleção. Temos a presença do Paulo César Vasconcelos, que é comentarista da ESPN Brasil. Representando o nosso corpo de assinantes está Sérgio Milano, o Marcos Augusto Gonçalves, é diretor de redação do diário Lance, Cláudio Karsug, comentarista da Rádio Jovem Pan e também da ESPN Brasil. Ao meu lado aqui está o Paulo Calçade, comentarista da Rádio Bandeirantes e da ESPN Brasil, e o Paulo Vinícius Coelho, que é da revista Placar e também faz parte do nosso time de comentaristas. Mas antes de iniciarmos essa verdadeira sabatina do Zico, vamos conhecer um pouquinho mais da história do Galinho de Quintino. Em 3 de março de 1953, nascia na rua Lucinda Barbosa, em Quintino, um menino que tempos depois seria o maior ídolo da torcida do Flamengo. Arthur Antunes Coimbra, o Zico, sexto filho de Dona Tidinha e de seu Antunes. Zico cresceu solto nas ruas, correndo em chão de terra batida atrás de uma bola de meia. Infelizmente, hoje não posso dar a meus filhos a infância que tive e que moldou minha personalidade. Garoto de rua, aprendi cedo a ter liberdade e a saber me defender, confessa Zico. Arthur passou a ser Zico no início dos anos 60, graças à prima Ermelinda, que tinha um forte sotaque português e, ao invés de falar Arthurzinho, sempre o chamava de Arthurzico. Ainda garoto, começou a chamar a atenção quando batia a bola no campo do terreno baldio, na esquina da rua onde morava. Zico, mesmo franzino, brilhava jogando entre os meninos mais velhos e mais fortes. Ele chegou ao Flamengo quando tinha apenas 13 anos, por intermédio do radialista Celso Garcia, que o apresentou ao então técnico do infantil Modesto Bria. De imediato, Bria não levou fé que aquele moleque magrinho pudesse jogar no meio dos garotos mais velhos. Mas, para Zico não perder a viagem e ir embora decepcionado, concordou em colocá-lo no final do treino. Na verdade, quem se decepcionou foi o Bria, por não ter escalado Zico desde o início. Logo na primeira jogada, o pequeno Zico arrancou aplausos de todos os que estavam em campo. Bria saiu correndo até a arquibancada e rendeu-se a Celso Garcia. Só aí, Celso contou que ele era o irmão mais novo do Edu e do Antunes. A partir daí, todo mundo já sabe. Brilhou com a camisa 10 rubro-negra, jogou quase 850 partidas como profissional pelo Flamengo, marcando aproximadamente 520 gols. Na seleção brasileira, participou de 88 jogos com 66 gols marcados. O Flamengo de Zico ganhou 4 campeonatos brasileiros, diversas taças Guanabara, estaduais, Libertadores e o Mundial de Clubes de 81. Além de muitos títulos de torneios que o rubro-negro participou. Uma coisa a torcida do Flamengo pode ter orgulho. Apesar da passagem pelo futebol italiano e japonês, enquanto esteve no Brasil, Zico só vestiu a camisa rubro-negra. Zico, claro que da primeira vez que você esteve aqui falamos muito da sua carreira, o seu passado, o momento que você vivia, mas o futebol brasileiro vive um momento diferente, o futebol mundial vive um momento diferente
em especial no Brasil. Nós estamos cercados de CPIs, denúncias de todos os lados. Para você que viveu no gramado, está fora dele agora, como dirigente, não te deixa muita tristeza esse momento pelo qual nós estamos passando? Corta o coração, né? De quem ama o futebol e quem se dedica ao futebol e quem gosta de futebol. A gente nunca espera que o futebol brasileiro fosse chegar a essa situação. E acaba refletindo também dentro do campo, né? Porque nós, com esses problemas todos, passamos por um momento em que a nossa seleção vem colhendo resultados aí contra equipes inexpressivas que jamais a gente pudesse um dia esperar que isso viesse a acontecer. Quer dizer, não é de agora, vem de alguns anos, isso vem acontecendo, tudo reflexo de má administração, da falta de um calendário, da ganância dos dirigentes, essas coisas todas. Isso afeta na ausência de ótimos jogadores para o futebol europeu, para o futebol asiático. Enfim, não está dando motivação, não está dando vontade do jogador que se destaca de permanecer aqui nos seus clubes e passar um bom período e só sair quando já tiver feito alguma coisa aqui no Brasil, né? Paulo César Vasconcelos. Bom, olá, Zico, é sempre um prazer conversar com você. Eu notei que depois do jogo contra o Equador, que o Brasil foi derrotado por 1-0, que você ficou muito preocupado. Mas eu notei que essa preocupação não foi só apenas em relação ao resultado. Eu senti uma certa preocupação também em relação à forma como o Brasil está se preparando, a forma até como o Leão está conduzindo essa preparação. O que está te deixando inquieto nesse momento da seleção brasileira? Quer dizer, eu estou até abstraindo um pouco o calendário, CPIs. Estou dizendo assim, esse trabalho do Leão, eu achei que você está começando a ficar inquieto com esse trabalho. O que está te deixando sobressaltado? A preocupação de você correr o risco de ver um Brasil fora de uma Copa do Mundo. Porque o Leão, infelizmente, pegou a seleção no momento em que ele não pode trabalhar. Ele pega a seleção num tipo de eliminatórias, onde você tem que se apresentar no domingo para jogar numa quarta-feira, os jogadores todos em campeonatos importantes, e você não sabe em que condição o jogador vai chegar, diferente de uma Argentina que já vem com um time pronto há 4 anos, então eles se reúnem em 3 dias, não tem problema como o Brasil tem, que o Brasil ainda está numa formação. Essas mudanças todas que aconteceram fizeram com que o Leão ainda não tenha a formação ideal para ele repetir diversas vezes. O que tem acontecido na seleção? Cada jogo é uma equipe diferente. Você não sabe com quem vai contar. Então, eu acho que, por exemplo, o Candinho, naquele jogo da Venezuela, tomou uma atitude corajosa e propícia para aquele momento. Quer dizer, você pegar a base de 2 ou 3 clubes e botar lá para dentro do campo. Como fazia-se uma época, até o Zagallo Saldanha fez em 69... Numa situação como essa, não vai ser reunindo os melhores que você vai ter resultados melhor do que se você reunir duas equipes, ou até às vezes uma equipe para representar a seleção brasileira. Porque o momento exige. Agora, se você tem tempo para preparar durante 1 mês, 20 dias, aí você traz os melhores e vai ter tempo de você montar, amoldar a seleção do jeito que você quer. Isso o Leão não teve tempo. Então, a minha preocupação é essa, de ver uma seleção correr o risco. Você imagina, o Brasil vem desse Equador, a insegurança dos jogadores, muita pressão da torcida, o jogo contra a Colômbia foi isso, aqui no Morumbi, quer dizer, a torcida não pode ajudar, começa a ficar com raiva, joga as coisas dentro do campo, e aí isso afeta o jogador dentro do campo. Você imagina, acontece isso com o Peru, aqui, que é um time fraco, e o Brasil não consegue vencer. Gera insegurança mais à frente. Então, o Brasil, hoje... se ganhar do Peru, do Paraguai, do Chile, da Venezuela aqui dentro de casa, ele está classificado. Independe dos outros jogos. Mas tem que ganhar, né? Mas tem que ganhar. O jogador tem que ter segurança, tem que ter tranquilidade para isso. Então, o que me preocupa é isso. Essa insegurança que possa vir a existir em momentos importantes. Sérgio Milano, que representa aqui os assinantes da ESPN Brasil e com certeza viu muito o Zico jogar, né, Sérgio? Com certeza. Eu não sei se eu vou sair um pouco do assunto aí da seleção, mas eu queria fazer uma pergunta que me acompanha há muito tempo e acho que o Zico é o ideal para responder. Por que todo grande jogador, grande craque, via de regra, acaba não virando um grande treinador? Por que normalmente você vê os grandes treinadores de hoje eram jogadores médios, bons, mas não eram especiais? O que acontece, salvo raríssimas exceções de Beckenbauer, de Cruyff, que também foram por períodos específicos? Você, Zico, que tinha tudo, na minha visão, para ser um grande técnico, não optou por isso e a gente vê outros no mesmo caminho.
Ô Sérgio, o problema é que normalmente esses jogadores, eles têm uma vida muito mais atribulada, são muito mais solicitados. Então chega um momento que você também precisa ter uma definição. E a vida de treinador de futebol, ela é muito mais exigido do que como jogador. Como jogador, você se preocupa somente em manter a tua forma, manter a tua condição para jogar. De treinador, não. Requer uma série de coisas. Você tem que preocupar com todo um grupo, você tem que preocupar com os adversários, tem que procurar planejamento de treinamento. Então, ela exige muito mais. E como a maioria desses grandes jogadores são solicitados não só dentro do campo, como fora do campo também, aí acaba, por isso, ele, quando para, querendo dar um descanso e fazer uma vida como eu, por exemplo, faço hoje, uma vida com os meus períodos já definidos, né? Então, é muito mais fácil. Tá certo. Bom, da outra vez que o Zico esteve aqui no Bola da Vez, o Marcos Augusto Gonçalves também esteve aqui com a gente, né? Ele que é diretor de redação do Lance. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. É um grande prazer estar aqui de volta. Zico, eu queria te perguntar o seguinte, o futebol brasileiro hoje precisa de um choque de credibilidade, digamos assim. E para que isso aconteça, é preciso que haja gente com credibilidade em postos de direção, seja nos clubes, seja em federações, na CBF, etc. Não existe. Você olha e você não vê quem são as lideranças, né, emergentes aí do futebol, que você confia, que você olha e fala, bom, esse cara daí, esse a gente pode confiar, a gente apoia. E mais do que isso, tem representatividade no ambiente esportivo. Então a alternativa que resta, e que muita gente tem aventado, é que grandes nomes, ex-jogadores como Sócrates, como você, como Júnior, etc., venham assumir alguns postos de liderança dentro do ambiente do futebol. Claramente os torcedores gostariam disso, quer dizer, haveria toda uma renovação de expectativas numa situação dessa. Como é que você vê essa possibilidade? Você que já esteve na linha de frente no governo, como é que você vê a possibilidade de que isso venha acontecer? Eu acho importante, mas acima de tudo, esses ex-atletas, eles precisam se preparar para esses cargos. Não é só porque nós fomos atletas que a gente vai ter condição de assumir certo tipo de cargo. Eu acho que isso é um ponto. Segundo ponto é a mudança no colégio eleitoral dessas entidades, para que você possa ter condição de ser eleito. É inadmissível que, por exemplo, uma entidade como a CBF não tenha uma condição de, para ser o presidente da CBF, você tenha que ter prestado algum serviço dentro do próprio futebol. Então, isso é outra coisa. Eu não tenho nada contra o Ricardo Teixeira, trabalhei com ele, voltaria a trabalhar. Não trabalhei para o Ricardo Teixeira, trabalhei para a seleção brasileira. Agora, eu acho estranho que uma pessoa, quando ele chegou para a presidência da CBF, não tinha absolutamente nenhuma ligação com o futebol. Então, isso por quê? Porque a forma de eleição, ela não dá condições que se tenha um colégio eleitoral amplo para você ser uma pessoa do futebol, ter trabalhado no futebol e ir lá e se candidatar. Né? Eu acho que pelo menos tem que ter sido jogador, dirigente de clube, alguma coisa, coisas que estão ligadas ao futebol. Qual seria a alternativa, Zico? A alternativa é você criar um colégio eleitoral abrangente. Por exemplo, eu acho que um Pelé deveria fazer parte do colégio eleitoral da CBF, um Zagallo. Que não fosse um colégio só de federações. Que não fosse só das federações. Nós conseguimos, através do meu projeto de lei, aumentar isso. Havia um medo do Ricardo Teixeira que ele aumentou pelo menos para 51 com a chegada dos clubes da primeira divisão. Mas no nosso anteprojeto vinha primeira, segunda e terceira. Que você elimina aquela situação de surgir que a CBF... O presidente comprou o cara lá do Acre para ser o 14º, essas coisas. Então, você aumentando o colégio eleitoral para 200 pessoas, não sei, todo cara que ganhasse um título mundial ou 2, tivesse condição de ser eleito, né? Eu não sei, ser criado um colégio eleitoral mais amplo, abrangente. Eu sempre digo isso. Eu gostaria que, se eu fosse presidente da Federação de Automobilismo, de ter... votando um cara como o Nelson Piquet, com o Emerson Fittipaldi, no boxe um Éder Joffre, né? Num tênis um Guga, uma Maria Esther Bueno. Por que não essas pessoas que fizeram muito pelo esporte, por essas modalidades, e tem outros mais, né? Um Oscar no basquete, a gente vai ficar citando um monte de personalidades do mundo do esporte. Então, por que não isso? Que aí você teria condições de ver
que outras pessoas desse ramo sabiam que eles poderiam se candidatar. E a mudança está aí, até nos próprios clubes, né? Que são um tipo de estatutos criados para você fazer com que muitas dessas personalidades, dessas pessoas que fazem pelo clube, não tenham a menor chance. Entendeu? O Sócrates não está aí fazendo para se candidatar, mas ele não tem a menor chance. Entendeu? Por quê? Porque a coisa está muito ligada ali. Eu gostaria muito de ver pelas ideias do Sócrates, pelo que ele pensa sobre futebol, que ele poderia mudar, né? De tentar dar uma contribuição no futebol. Então, eu acho que a primeira mudança seria no colégio eleitoral. Cláudio Karsug, que experimentou ficar na pole position, hoje está do lado de cá de novo, né, Cláudio? E é ótimo estar do lado de cá. Zico, toda experiência traz algo positivo e algo negativo. O que você sentiu de negativo no impacto com o mundo político? Vou usar uma frase que é muito pesada. Meu pai que me dizia isso sobre política, ele dizia... a cada ano que passava só mudavam as moscas. Eu não chego a esse ponto, não. Mas eu acho que o lado negativo é o fato de você não ter agilidade para trabalhar. Né? Aquela burocracia que emperra e o fato de ficar muita coisa ligada, sabe? Você não ter uma certa independência de poder... chegar para um ministro, para um secretário e falar assim, olha, eu preciso da tua ajuda na verba, mas não é porque você é político e que você vai ter que construir na tua cidade. Eu vou construir no estado tal porque é onde precisa. Que eu tive esses problemas com o ministro, quer dizer, que fazia bem ligação com a Secretaria de Esportes, então que os problemas esportivos tinham que ser passados para a área nossa. Mas aí ele pedia, ele só ajudaria se eu montasse todo um esquema de esporte na área que ele tinha maior número de votos. Eu falei, mas lá tem 5, 6 quadras polivalentes, ginásio, não precisa. O que precisa é lá em cima, em outro lugar. Então eu vou fazer onde precisa. Você me dá verba, nós estamos ajudando o país, não estamos ajudando o teu reduto político. E aí você acaba ficando marginalizado. Porque aí você não tem... Eu não tinha nenhuma aspiração a política, a cargos políticos. Eu estava ali para ajudar o esporte. Não queria passar por ali, pelo aquele cargo, só com um mero nome do futebol que foi lá para emprestar o nome à política. Não foi para isso, foi para trabalhar. Então, esse foi o grande problema que eu encontrei. Em função disso, você acha que podemos ter alguma remota esperança que esse sistema mude ou não? Ou as moscas continuam as mesmas? Eu acho que em termos de políticos é muito difícil, né? O Pelé teve uma coisa que eu tive... Uma coisa importante, que foi o fato de eu me dirigir diretamente à presidência da República. Quer dizer, eu me reportava direto ao presidente Collor. Então, nisso aí foi ótimo, não tive nenhum problema, ele me deixou com total liberdade e as coisas só funcionaram por causa disso. De repente, eu comecei a incomodar. Quando eu comecei a incomodar, começaram a me tirar isso. Queriam me mandar para o secretário-geral da presidente da República. Eu falei, para ir o secretário-geral, eu tenho que ir ao presidente, então vai o meu adjunto. E aí as coisas começaram a cortar e quase que o meu projeto de lei não sai por causa disso. Né? Houve uma pressão muito grande, principalmente quando descobriram que no meu projeto tirava o poder das federações. E aí achavam que o lado político, que o poder das federações é que tinha dado muitos votos ao Collor. E aí eu não estou fazendo... Não queria saber quem é que tinha dado voto ao Collor, não. Eu queria saber do projeto esportivo e o que era importante para o esporte. O Pelé teve muito mais coisa favorável, porque foi criado um ministério especial para ele. Entendeu? Então foi muito mais forte. Sendo dessa maneira, você pode fazer muita coisa boa, mas do jeito que o sistema está hoje, acho que fica ruim. Paulo Calçade. Zico, mais do que nunca, tudo isso que a gente está falando aqui está refletindo dentro de campo. Antigamente a gente falava, dentro de campo o futebol brasileiro evolui, fora dele que não. E hoje, fora, dentro, parece que está a mesma coisa. A gente não corre o risco de ficar pior, da gente de repente um dia acordar e não estar numa Copa do Mundo? Não, pior do que está, eu acho difícil. Nós chegamos, acho que, o limite. Eu acho que nós chegamos ao limite por essa insegurança, essa incerteza que reflete, sem dúvida, nos técnicos, na condição deles ter que segurar os empregos deles, nos atletas, né, em termos do rendimento deles, que não tem
sabe quando é que vai sair o salário, o mês em diversos clubes tem 90 dias, sabe? Então isso tudo atrapalha, né? Então eu acho que a gente torce para que todas essas situações que estão acontecendo, CPIs daqui, possam ter algum proveito para o mundo do futebol, que é a nossa área, né? Então eu acho que estou muito esperançoso nisso, estou muito otimista, sou um cara otimista por natureza, né? Mas as 2 últimas semanas já me deixaram um pouco preocupado, porque algumas situações da própria CPI, o fato de saírem notícias que gente da CPI já estava querendo ajudar a botar 2 clubes a mais no brasileiro, tá? Não prorrogação, né? Para essas situações todas. Então isso já me dá a impressão de que pode acontecer tudo como está, né? Aí o cheiro de pizza? Eu não quero sentir cheiro, eu quero passar longe da pizza, entendeu? Quero estar bem longe disso. Deixa a pizza lá para os italianos. Paulo Vinícius Coelho. Zico, você falou que não basta ter sido jogador, ter participado do mundo do futebol, precisa estar preparado. Pouca gente está mais preparada do que você. Você foi secretário, você conhece isso tudo. Digamos que esse colégio eleitoral mudasse. Qual seria o teu princípio de trabalho se você um dia chegasse a tomar conta da CBF, por exemplo? Por onde começa a reconstrução do futebol brasileiro? Começa primeiro pela lisura de todas as operações e de um calendário decente que possa ser importante para o mundo de futebol, né? Primeiro de tudo, você tem que ser o que é a referência. A referência é o campeonato maior, é o campeonato brasileiro que você tem que organizar. Procurar fortalecer esses clubes dentro desse campeonato para que esses clubes tenham as melhores equipes e os melhores jogadores. Tendo isso nos clubes, quem vai ganhar com isso vai ser a seleção. Se os clubes são fortes, você, teoricamente, vai ter uma seleção forte. Como né? é que seria esse teu campeonato brasileiro? Meu campeonato hoje seria no máximo 20 clubes. E não seria de turno e retorno, que eu acho mais justo, mas eu acho que ainda não é o adequado para o futebol brasileiro, porque o torcedor do seu clube ele não está habituado a ver um time dele mal e ele comparecer ao estádio, porque ele não compra o ingresso antes. Se você, para fazer um campeonato corrido, como é os moldes que muita gente fala na Europa, na Espanha ou Itália, assim, você tem que, as pessoas compram os 15 jogos dentro de casa antes. Aqui no Brasil, você não é habituado a fazer isso, entendeu? Se você fizer isso, aí tudo bem. Agora, você imagina um Flamengo, o torcedor do Flamengo pode ser o mais apaixonado que for, mas se o time perde 4 partidas e está fora da disputa, ele não vai ter um prejuízo muito grande. Então, eu acho que os playoffs ainda é a melhor fórmula. E, por incrível que pareça, eu ainda acredito naquela última fórmula que teve, se não me engano, foi em 99, onde os clubes saíam, mas continuavam lutando por uma vaga na Libertadores. Isso ainda motivava as equipes Seletiva. Né, fazer essa seletiva, que até foi até o Atlético Paranaense. Exatamente. Os 4 estavam lá e a 5ª vaga. Então, você manteve a chama acesa de alguma oportunidade. Como nós não temos as Copas da Europa aqui, como tem lá, o UEFA e Copa dos Campeões, você só vai ter os lugares na Libertadores, né? A Conmebol não vingou, que era uma competição que poderia dar certo, dar motivação para o Campeonato Brasileiro, não vingou. Então, nós temos aqui só a Libertadores. Então, eu acho que ainda não dá para você fazer turno e retorno. A meu ver, teria que ter o playoffs. Paulo César. Bom, Zico, a gente está falando muito do dirigente de futebol. Sem querer te chamar de velho, eu vou dizer que você está pelo menos no futebol há 4 décadas aí, mais ou menos. 70, 80... Estou desde 13 anos, estou com 48, então, 35 anos. 35 anos envolvido no futebol e pegou dirigentes que você percebia claramente que estavam ali por amor ao clube, caso do Ivan Drummond, que dedicou a vida inteira ao Flamengo. A que você acha que o dirigente de futebol hoje, ele está só querendo se aproveitar do futebol? O futebol virou um trampolim para que ele vire deputado, para que ele tenha uma projeção na mídia e através dali ele faça negócios, enfim. Como é que você vê esse dirigente de futebol hoje? Ele tem que ser substituído pela entrada de um profissional? Na prática está acontecendo isso. Né? Eu não sou leviano para ficar acusando ninguém, né? E não tenho provas para isso. Mas na prática, o que a gente tem visto é uma grande maioria usufruindo do clube, né, para poder ter um trampolim. Todos eles estão conseguindo aí outros cargos, né, principalmente na política. Então, eu acho que você ser
um dirigente de um clube, e você vai bem no clube, a tendência é você caminhar para outro ramo, né, para ter uma boa eleição. Então, isso é o que a gente tem visto O clube na é uma prática. alavanca. Tem sido uma alavanca, né? Na prática tem sido isso. Eu sou do tempo de que o presidente de clube discutia contratação com outro presidente de clube. Não tinha intermediário, não tinha empresário. Eu não sei por quê. Que o Vasco, para negociar com o Flamengo, cada um precisa ter um empresário para negociar. Isso dá margens para quê? Para o pessoal imaginar que alguma coisa está acontecendo por fora. Entendeu? Então não tem necessidade. E o dirigente Zico lá do CFZ, como é que você... Eu trato diretamente com quem é de direito. Entendeu? Se eu quero falar pegar... Eu ainda não tenho bala para pegar jogador de ninguém. Eu tenho que formar jogador. Mas o dia que eu quiser, vou ligar direto para o presidente do clube. Entendeu? E, lógico, com os jogadores, eu às vezes tenho que ligar para o empresário, porque tem jogadores que estão ligados aos empresários, que eu acho que não vejo nada demais isso. Ele não sendo dono do passe, não vejo nada demais. Cada um deve ter o seu representante para discutir e tal. Eu mesmo, quando jogava, eu tinha lá o meu advogado, né, o meu procurador, para discutir meus assuntos. Mas o dono do passe era o Flamengo. Hoje, o que a gente tem visto é que tem empresário que é dono de metade do passe, um percentual daqui, junto com o próprio clube. Então, eu acho que ele faz o clube ser a vitrine do jogador dele. Não só com o clube, mas junto com o técnico, junto com... o que se tem, um monte de gente que tem o que se tem escutado por aí, é o que se tem falado, entendeu? Então, eu acho que isso é uma situação muito ruim para o futebol. Porque isso gera uma insegurança muito grande, pô. E vai diminuindo a credibilidade. Vai diminuindo a credibilidade totalmente, né? Então o cara vai falar, o jogador não tem mais amor à camisa. Mas como que ele vai ter amor à camisa dessa maneira? Ele não tem quem confiar. Ele não tem segurança para isso, sabe? Então ele vai lá, ele encara aquilo como um trabalho dele. Onde é que é? O cara falou, ele sabe que se ele não fizer isso, vem outro e derrubam ele. Zico, e lá no CFZ, qual foi o impacto do fim do passe, as implicações legais, o que aconteceu, como é que você... A gente tem só preocupação por nós sermos um clube formador de ter alguma coisa que proteja isso, né? Eu tive a oportunidade de falar com o ministro, não pelo meu caso, mas pelo caso que a gente sabe que são os clubes formadores. O que eu penso, eu sou totalmente a favor do passe livre, do direito de ir e vir do atleta, terminou o seu compromisso, né, contratual, ele tem o direito dele ir. Agora, no primeiro contrato, primeiro compromisso, eu acho que o clube que é considerado formador, e você tem que criar uma situação, o que é clube formador? É aquele que tem o jovem por 3 anos, é aquele que dá casa, comida e roupa lavada para escola, para o atleta, entendeu? Então, eu acho que esse é um clube formador. E a maioria dos clubes pequenos é um clube formador e eles dependem da venda do jogador para ter sustento. Clube grande hoje em dia não precisa da venda do passe para ter receita, porque tem televisão, tem patrocínio, tem bilheteria. O clube pequeno não tem nada disso. Então, o que eu falei para ele é que desse uma condição nessa medida provisória de analisar com as pessoas lá do Ministério, né, da Secretaria, de que ele pudesse dar essa condição. Que, no meu entender, o clube formador é esse, é aquele que dá essas condições ao jovem. Então, minha preocupação é somente essa. Mas hoje eu tenho que botar meu time no cenário. Então, eu tenho jogador no Bangu, tenho jogador lá no Japão, tenho jogador no América, né, já tive jogador no Flamengo, no Grêmio. Então, estou aí tentando mostrar o trabalho que eu estou fazendo. Mas o CFZ não é um balcão de negócios e não quer fazer jogador para negociar jogador. Essa não é a minha vida. Eu sou proprietário, então o que eu quero? Eu quero formar jogador e hoje eu tenho um time só de quase jogadores formados para ser grande, né? Eu não tenho a mentalidade de algumas equipes que chegam lá em cima, mas ficam aí nesse sobe e desce. Eu quero subir e quero mostrar que eu quero ser grande. Talvez esse seja um dos pontos que eu esteja incomodando muita gente lá, né? E, infelizmente, eu hoje estou com o time, eu tenho mirim, infantil, juvenil, juniores, fui campeão dessas categorias. E o profissional, como não está na divisão, na primeira, essas categorias não pode jogar. Então, eu estou há 6 meses na Federação do Rio, pagando o salário dos meus
profissionais todos, e não jogam. É difícil fazer futebol assim, né? A gente espera que o CFZ chegue rapidamente à primeira divisão. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Já voltamos com o nosso Bola da Vez, colocando na marca do pênalti o craque eterno Zico. Nas pegadas do campeão. O Brasil na Copa Davis em Florianópolis, Santa Catarina. Especial inédito que traz uma visão particular da batalha contra a Austrália em terras brasileiras. Programa inédito e exclusivo. Nesta segunda, às 8 da noite. Com reprise na terça, às 11h30 da noite. Só aqui, na ESPN Brasil. Filé de frango. Frango, franguito, franguinho. Frango. 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 Frango, frango, s'il vous plaît. Frango. Coco. Chicken, please. Perdona, hermano, eu não hablo inglês. Outra coisa que ele não sabe é que a TAM é o jeito mais confortável de viajar para o exterior. Frango. Tá quente aqui, viu? Nem me fala, cara. Já sei, tamo no Linha Quente do Estadão. Como assim? Alguém ligou 3855-2001 e anunciou no Estadão por apenas R$10 a linha. Tamo no Linha Quente! Tamo no Linha Quente! Cara. Não tamo coisa nenhuma! Então por que tá tão quente? Sei lá. Linha Quente Estadão, só R$10 a linha. A diferença é que o Estadão funciona. 3855-2001. Keep walking, Johnny Walker. Bola da Vez, oferecimento TAM, a frota mais moderna, levando o Brasil para o mundo. E classificados Estadão, a diferença é que o Estadão funciona. Estamos de volta com o programa Bola da Vez aqui na ESPN Brasil, na marca do pênalti. Hoje o craque Zico, estava todo mundo aqui erguendo o dedinho, pedindo a pergunta. Vamos pela ordem, Paulo Calçades. A gente está falando do formador, né? Isso é muito importante para o futebol brasileiro, porque tem muitos clubes aí formando robô hoje em dia. A gente vê o que tem de volante, de olho na sua canela, ele não olha a bola, ele está vendo o seu joelho, essas coisas. Zico, como é que é a tua relação com isso no CFZ? Quer dizer, você é diferenciado, até porque o teu time tem... Em relação aos outros, tem alguém que conhece futebol, jogou, né? Dirigindo. E isso é raro no futebol brasileiro, porque quanto mais o sujeito conhece, mais longe ele está do futebol. Como é que é essa formação no CFZ? Hoje, Calçado, o problema é a garantia do emprego, até nessas categorias. A exigência das equipes grandes em querer ganhar aquelas categorias e não formar jogadores. Por isso que eu digo, o time grande não forma jogador, ele quer ganhar ali. Então, lógico, eu tenho procurado, eu tenho uma metodologia, uma filosofia de jogo, né? Eles sabem como é que eu gosto que meu time jogue, então eu tenho lá o Adílio, o Andrade, o Júlio César, quer dizer, são pessoas que, primeiro de tudo, é jogar para ganhar, para fazer gol, não é jogar para matar a jogada, para se defender e tal. Então, essas coisas, eles sabem que o emprego deles não está em dia por 2 derrotas, 3 derrotas, eles têm lá. Meu compromisso, que é de 1 ano, vai ficar 1 ano fazendo trabalho. É só por casos excepcionais, né? Isso nunca aconteceu no CFZ, nesses 5 anos que eu tenho de existência. Lógico, não tem pressão de torcida, essas coisas, mas eu dou tranquilidade para eles trabalharem. Então, a formação é altamente importante. Nós hoje começamos a ter condição de ver um time profissional de jovens identificado com o clube, com a camisa do clube, né, pelo trabalho que eles vêm fazendo de baixo. E eu acho que se eu tivesse hoje na primeira divisão disputando um carioca, eu tenho certeza que estaria fazendo páreo para as equipes grandes, né?
Agora, eu acho que tudo é questão de mentalidade embaixo. Hoje, as equipes grandes não estão mais preocupadas em fazer um trabalho de formação de jogadores. Elas estão preocupadas em ganhar os títulos ali naquela categoria. Cláudio. Zico, você disse antes que tem clubes em que o mês tem 90 dias, e sabemos que é uma realidade. Nesse enfoque, pouco tempo atrás, o INSS fez um estudo em 184 clubes brasileiros, desses 179 estavam irregulares. Muitos deles faziam o desconto da parte do jogador e não pagavam o INSS. Isso, pelo menos no Brasil, até que se mudem os códigos, é um crime inafiançável. Eu entendo que os presidentes responsáveis deveriam estar na cadeia. Como é que você vê isso? Mas é onde eu falava sempre a respeito de não ter necessidade de ser existir a obrigatoriedade de ser empresa para você botar os presidentes na cadeia. Por tudo que você enfocou, bastava querer ter vontade política para tomar essas decisões. O governo podia fazer isso, né? E ainda tem mais, esses clubes com débito não teriam nem o direito de participar das competições. Mas eles têm medo, eles acham que tomando essa medida vai ser antipopular para a eleição deles. Quando, pelo contrário, o dia que eles botarem na cabeça que tomando essa medida, eles vão estar beneficiando a carreira deles e também ao esporte no Brasil, aí a coisa pode mudar. Que é onde hoje, é a única hora em que você pode botar hoje um presidente de clube sem fins lucrativos na cadeia, nessa hora que ele não desconta. Sérgio. Na mesma linha do calendário, Zico, nos Estados Unidos, que é um país muito mais forte economicamente do que o Brasil, você vê, mesmo nas grandes cidades, no máximo 2 times que dividem entre si a torcida. Será que isso também, de alguma maneira, não ajuda nessa crise que a gente vive de estádios vazios e tal? Será que não é o caso, do mesmo jeito que com as empresas, da gente pensar em fusões, por exemplo, um time que paga em 90 dias, o Botafogo, com outro que paga em, estou chutando, posso ser injusto, 70, o Fluminense, se juntam, tira a paixão, mas dá para... O Paraná Clube é um caso de sucesso. E paga em 80, então. E talvez pague em 80. Mas, de qualquer maneira, isso mostra, se nos Estados Unidos, que é tão mais forte, não tem mercado para 3 times em Los Angeles lotarem o estádio de basquete e mesmo assim só um é bom, será que não é o caminho? É o caminho, mas não por esses times grandes que você chegou a citar, um exemplo e tal. Mas eu vejo, por exemplo, em Campos, né, que disputa. Por que você ter Americano e Goytacás? Eu acho que hoje já não comporta. Poderiam fazer um futebol mais forte lá. Entendeu? Então eu acho que hoje, Bom Sucesso, Olaria, Portuguesa, São Cristóvão, daquela região, eles podiam se juntar e fazer uma coisa muito mais forte, né? O lado social continuaria, o nome, agora a parte de futebol faria uma situação mais forte. Mas aí entra uma série de coisas, né? O saudosismo e vaidade, política. Essas coisas todas, política. Então, por isso é que fica difícil. O Colorado e o Pinheiros, né? Que viraram Paraná. E foi mais um clube forte, está dando uma demonstração aí. Né? Então, eu acho que isso tudo é questão de cabeça, né? E na Europa os times têm dono, né? Então, efetivamente, apesar de toda a paixão futebolística, os times mais bem administrados, que abriram capital em bolsa ou que tiveram uma boa administração, a torcida aumentou, mesmo tendo um dono. Nos Estados Unidos vende, né? Muda de cidade, às vezes, a franquia, o time de basquete sai de um lugar e para o outro. Então, é querer muito aqui para o futebol brasileiro, mas eu acho que essa é a saída. Mas é um caminho. Eu acho que é um caminho. E realmente o grande problema é a questão da responsabilidade. Né? De você saber que você está contraindo uma dívida, mas você que vai ser o responsável por essa dívida. Os anos passam, normalmente nesses clubes você tem lá 2, 3 anos, pega uma dívida de 50 milhões, você passar isso para 70, 80, não vai ser nada, não vai ter nenhum problema, você não vai ter responsável de nada. Que você vê numa empresa falida, ninguém quer pegar. Agora, como que clube falido, todo mundo quer ser presidente? Né? Você vê uma briga danada para ser presidente de clubes com dívida de 50, 100 milhões e tal, mas pô, aquela
loucura para ser presidente. Então, alguma coisa de bom deve ter aí, não é só a vaidade, não. Sem ganhar dinheiro, né? E a margem. Exatamente. Cargo remunerado. Agora, eles estão na presidência dos clubes, dívidas e tal, mas agora na empresa deles está tudo direitinho, né? Está com lucro, que é uma maravilha. Então, essa é a questão. A gente espera, né? A gente espera que aconteça um dia. Tem um caso de um presidente de um clube que, de repente, se entrou numa outra situação, né? De empresário, que eu, com certeza, quando ele era presidente do clube, não cuidava, não sabia preço de nada. Mas aí pegou, teve que ser responsável por um tipo clube empresa. O cara estava cuidando, sabendo já o preço, quanto custava uma água mineral. Um copinho de água ele sabia. Pô, eu tive o treinador, o cara falou, pô, o cara está regulando água mineral. Eu falei, mas quando era presidente de um clube lá, eu tenho certeza que ele não sabia quanto custava um copo de água mineral, não. Nessa linha, Zico, você falou para o Karsug agora, era por isso que eu dizia que não era preciso o clube virar empresa para se colocar o presidente na cadeia. Depois de tanto mexe, remexe, vai e vem, como é que você avalia a legislação que a gente tem hoje para o futebol, para o esporte brasileiro? Olha, eu acho que o problema não é a legislação, o problema é cumprir a legislação. A legislação é boa, as leis estão aí, não é só no futebol não, em outras áreas. O problema é cumprir aquilo que está lá. Ninguém cumpre. E não acontece nada. Então, não adianta, você vai toda hora, faz lei, mexe em lei, vai daqui, vai dali, mas ninguém cumpre. Mas o que você começou a projetar quando você era secretário, como é que a gente está hoje? As coisas mudam gradativamente. Quer dizer, uma situação que aconteceu há 10 anos atrás pode não ser benéfica para hoje. Né? Você tem que estar sempre renovando, você tem que estar sempre vendo as classes que são as mais interessadas, ouvindo para ver o que é necessário. Eu acho que foi um avanço muito grande, a questão da lei do passe, a questão do clube empresa, a questão da eleição nas confederações, a questão da criação das ligas. Estava tudo aí para acontecer. Agora, é ter vontade política para botar isso em prática, querer botar em prática. Né? Então, eu acho que isso não é problema. Se tem aí, não, a lei do passe e tal, se com o passe está acontecendo isso tudo aí, todo mundo é dono de todo mundo, então por que não quer mexer na lei do passe? O que me estranha é, às vezes, você vê jogadores dar entrevista dizendo que, não, a lei do passe, se eu ganhar o passe, vai ser ruim para o jogador. Que isso? Não é possível. Agora, eu fui um jogador privilegiado. Se vem de mim isso, sem estar em atividade, o cara vai dizer, não, mas ele, se tivesse o passe hoje, ia se dar bem e tal. Não é por aí. Eu acho que eu tenho uma frase do meu vice-presidente que ele fala assim, o novo surpreende, assusta muita gente. Então fica todo mundo com medo. Depois não, você vai se amoldando e tal, aí a coisa funciona. Zico, nessa tua vivência política, você chegou à conclusão que no Brasil tem algumas leis que pegam e outras que não pegam? Tem, claro. Isso é verdade. Isso aí tem muito. Marcos. Zico, no Brasil, muitas vezes, a vítima acaba sendo culpada e também tem muita gente que tende a pegar o efeito e dizer que o efeito é a causa. O caso, por exemplo, agora das CPIs. Né? Eu tenho ouvido algumas avaliações de que a CPI é a principal causa dos problemas que a gente está passando nesse momento no futebol. Obviamente, ela é um efeito de uma série de males e a gente espera que as CPIs venham colaborar para que esses males possam ser corrigidos. E a minha pergunta é nessa direção. Como é que você vê esse processo das CPIs, não nesse momento, mas como que eles podem, digamos, de hoje até o final desse ano, até a conclusão dos trabalhos das CPIs, eles podem realmente resultar em alguma coisa de bom para o futebol brasileiro? O que seria bom que acontecesse para que as CPIs não se transformassem só em mais uma investigação que não resultou em nada no Brasil? O bom para isso é que a principal entidade do futebol brasileiro, que é a CBF, voltasse a ter credibilidade. Eu acho que isso é o mais importante, né? Porque ela é a grande referência do mundo do futebol. Então, se a principal entidade está sendo investigada, está sendo acusada de uma série de coisas, né? O futebol, o presidente sem comando, quer dizer, sem liderança, fica difícil. Todo mundo vai por água abaixo. Então, a única coisa que eu gostaria é que realmente isso tudo viesse trazer um benefício para a gente voltar a ter credibilidade no principal órgão do mundo do futebol, que, a meu modo de ver, no Brasil é a CBF. Agora, Zico, vamos então vou mudar um pouquinho de assunto aqui, vou falar de uma grande paixão da sua vida, o Flamengo.
A ESPN Brasil e eu estava lá, nós acompanhamos a eleição do Flamengo. Sua mãe estava lá, seu irmão estava lá. Decepcionou muito isso. E isso é exatamente sobre todo esse processo. Ela está lá sendo usada e o meu irmão também foi avisado sobre isso, que eu conversei com ele para não participar do processo político. O nome dele foi colocado no processo político do Flamengo como vice-presidente da Assembleia Geral. E eu falei para ele, não se envolve, porque no fundo vão sempre usar vocês por causa de mim. E eu não me envolvo no processo político do Flamengo. Né? Eu posso ter até, tenho o direito de escolher A ou B, eu como sócio benemérito como sócio é pouco, né? e sócio proprietário do clube, então eu tenho esse direito de escolha. Mas eu procuro ficar parte desse movimento e realmente eu fiquei muito triste, né, com isso que aconteceu, mas desculpe ter te cortado. Não, mas é porque eu sei que isso é um assunto que mexe muito contigo, principalmente não só pelo fato de você ter visto seus parentes, no caso sua mãe, seu irmão, serem utilizados ali na campanha, cabos eleitorais fortíssimos, afinal de contas, está lá a dona Matilde, olha quem ela está apoiando. E eu não posso nem dizer que o culpado é até o Edmundo dela estar ali, eu não vou nem a esse ponto, porque... Né, não vou acusar ele de ter usufruído disso. Eu acho que foi um erro muito grande da minha mãe e do meu irmão terem aceitado naquela ânsia de confiar no presidente. Eles confiavam no presidente, por isso eles tiveram aquela... E como é que, exatamente como você usou esse verbo confiar, confiaram no presidente. Suponho que, de repente, o Edmundo não tenha sido nem o seu candidato às eleições do Flamengo, mas hoje como é que você olha esse Flamengo que fez... ano passado, uma parceria que deixou todos os rubro-negros encantados, animados, esperançosos, e agora está mergulhado num poço de dívidas. Certamente, o futuro do Flamengo, se você olha hoje, me parece sombrio, porque você não sabe para onde ele vai. Como é que você vê esse Flamengo, um Flamengo que faz parte da tua vida, que te deu muita coisa? Paulo, mas eu acho que se as pessoas do Flamengo tivessem atentado, porque aconteceu na época da parceria, já poderiam prever que isso viria a acontecer. Porque nunca uma parceria foi tão comentada, é lógico que o Flamengo tem uma repercussão, mas do contrato que poderia vir a ser problemático para o Flamengo. Isso na época, que as pessoas já esquecem, né? Na época chegaram a levar um ex-ministro para fazer palestra, para explicar a situação do que seria essa parceria. Nem todos apoiaram essa parceria. Exatamente. Teve muita encrenca a respeito disso, a maneira como ela foi levada para lá. Você não pode, porque um cara levou para lá um patrocinador, botar um vice-presidente que não tem ligação nenhuma com o Flamengo, talvez não saiba nem o que é futebol, não sabe, e hoje é o vice-presidente geral do Flamengo. Entendeu? Então, não sabe nem o que é. Futebol, bola, não sabe o que é. Está lá como vice-presidente geral do Flamengo. Só porque foi o intermediário lá com a Pelé Esporte, não sei quem foi, entendeu? E aí tem o direito de ser o vice-presidente, com toda aquela fase conturbada que aconteceu com a chegada dessa parceria, contestação mais daqui para lá. Então, isso tudo foi reflexo do que aconteceu naquela época. Não é de agora, não. Então, eu fiquei sempre com o pé atrás contra isso. Desconfiou? Sempre fiquei com o pé atrás, né? Porque é impossível que você, com uma parceria, né, força que diziam que a ISL tinha, você perde de mão beijada um jogador da importância do Atirson. Você deixa de pagar um centro de treinamento e você é despejado. Humilhado, né, cara? Humilhado de um local. Então, poxa, se você está com uma parceira forte, você vai estar olhando por essas coisas todas. Ô, Zico. Não é simplesmente um parceiro lá para dar dinheiro, comprar jogador, vender jogador, ter passe de jogador. Parceiro não é para isso. Parceiro, empresa correta, empresa que vai botar seu nome lá, seu Jamegão, ainda mais junto com o Flamengo, tem que estar junto com o problema todo que envolve o clube. Não pode deixar esse ponto, que isso é ruim para a imagem dele. Então, a ISL, né, andou para aquilo tudo que estava acontecendo. Agora, eu só queria, inclusive, usar a própria pesquisa que o Lance divulgou essa semana sobre as torcidas na região metropolitana do Rio, que contrasta com toda essa situação descrita por você, né? Com o Flamengo com 44% dos entrevistados disseram que são rubro-negros, 19% vascaínos, 10% fluminense e 9% Botafogo. Aí tem algumas
declarações, né? Por exemplo, do Mário Lago, que é fluminense, e diz o seguinte, que ironia, o Fla tem toda essa torcida e deve 3 meses de salário. O Zagallo disse também tá pro certo, lance. né? Já pensou chegar ao cúmulo de ter que a torcida pagar o salário dos jogadores? Aí o Zagallo diz o seguinte, todo brasileiro nasce Flamengo. E o Carlos Eduardo Dolabella, que é ator rubro-negro também, ele diz o seguinte, a torcida do Fla está ainda colhendo frutos da geração Zico. 44% de torcedores são rubro-negros, contrastando com essa situação que o clube vive, né? Mas eu acho que isso aí depende dessa situação. Por quê? O Flamengo, talvez aqui em São Paulo, ele seja a 5ª torcida aqui hoje, coisa que não existia. Aqui, para a gente vir jogar aqui, não tinha ninguém do Flamengo. Depois de um certo tempo, já tinha torcedor do Flamengo aqui em São Paulo, né? Como hoje no Rio tem Corinthians, já tem Palmeiras, São Paulo, que era difícil isso acontecer há anos atrás. Então, eu acho que, por exemplo, eu tenho 48 anos, meus filhos, né, 23, 22, 18. Eu consegui fazer com que 2 dos meus ficassem no Flamengo. E um é torcedor do Guarani. Um é do Guarani, mas o Flamengo e tal, se eu tivesse no Flamengo ainda, ele não tinha essa de Guarani, não. Então, eu acho que a maioria dos pais hoje, na faixa de 30 anos, né, que estão tendo filhos pequenos de 8, 7 anos, esse é o pessoal que viveu aquele momento de glória do Flamengo. Então, não deixa escapar o garoto ir para o outro lado, não. O garoto, então, ainda continua. Eu acho que aquela fase do Santos, aquela fase do Botafogo, essa fase de Palmeiras que teve aí, daqui a uns 5, 6 anos, você vai ver que a questão do Palmeiras, pelas conquistas, tende a crescer muito mais. Então, isso é normal que aconteça. Zico, Desculpa, Paulo, daqui a uns 10 anos, você vai ter um crescimento do Vasco, por esse período de agora. Então, isso é compreensível e é normal. Agora, não deixa de ser, eu acho que confuso, às vezes, para o torcedor acreditar assim, como é que esse time tem tanto torcedor e vive atolado em dívidas? Não que o torcedor tenha que pagar aquilo ali, mas num futebol que você sabe, em que hoje em dia vários produtos com a marca do clube são licenciados, quer dizer, camisa, meias, short, enfim, essas coisas. O clube tem várias fontes de arrecadação. Eu acho que o próprio torcedor rubro-negro fica espantado quando ele vê a situação em que está o seu clube, que tem uma maioria, a pesquisa do Lance mostra, não só no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que não chega a surpreender, mas no Brasil também é um vareio rubro-negro, né? Quer dizer... Eu acho que hoje em dia, no Brasil, né, fora do Rio de Janeiro, o Flamengo cresceu mais do que, acho que no próprio Rio de Janeiro. No Nordeste, principalmente, a força do Flamengo é Assisti um jogo em Teresina, no Piauí, River e Flamengo. Não esse da Copa do Brasil, de 2 anos da Copa do Brasil, quando houve empate 1-1. Não havia uma camisa do River no estádio. O River estava jogando fora de casa. Você acha que dá para mudar isso? Quer dizer, com tantas coisas, eu tenho um dado que é o seguinte, de 80, quando vocês ganharam o primeiro brasileiro, 92, quando sem você, mas com o Júnior, o Flamengo ganhou o último, o Flamengo ganhou 3 cariocas, 5 brasileiros, 1 Libertadores e 1 Mundial. Hoje o Flamengo está comemorando a chance de ser tricampeão, de conquistar o 3º carioca, mas ganhou uma Mercosul, não tem tantas conquistas fora do Rio de Janeiro como no teu tempo. Você falou, o Vasco vai colher alguns frutos daqui a alguns anos. O Flamengo é uma potência eterna ou ele pode perder esse reinado? O Flamengo é uma potência eterna. O Flamengo já tem essa característica. Agora, não podemos esquecer que o campeonato do Rio de Janeiro tem uma ressonância muito grande no Brasil. Então, cada conquista do Flamengo no Rio de Janeiro, ela é importante em todo o Brasil. Mas tem menos do que no passado também, não tem? Tem menos, lógico, porque você atinge os grandes centros, por exemplo, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, você só atinge com conquistas nacionais. Você não atinge com conquistas regionais. O Nordeste... Mas outros centros para o Nordeste, Norte, você atinge porque está todo mundo ligado ao Rio e São Paulo. Talvez diminua agora com o campeonato do Nordeste mais forte, né? Zico, nesse sentido, como é que você encaixa aquela ideia do calendário em que o campeonato nacional seria privilegiado para com os campeonatos regionais? Eu sou sempre favorável ao campeonato regional, mais curto. Eu acho que no máximo 10 clubes. Você não pode passar de 10 clubes o campeonato regional. Eu falando do Rio de Janeiro,
Eu acho que não dá mais para você ter um campeonato com mais de 10 clubes. 10 na primeira, digamos, 12, 14 numa segunda e 16, 20 na terceira, com regiões, porque você tem que enxugar. Então não tem necessidade de você ter que estar fazendo viagens, porque isso atrapalha. Quer dizer, aquela tentativa dos nossos cartolas de conseguir um 13º mês no ano, podemos esquecer. Não, você, por exemplo, ter o calendário nosso, início do ano, Rio-São Paulo com os campeonatos regionais, Rio-São Paulo no meio da semana, isso foi bom, não confundiu em nenhum momento a cabeça do torcedor, eu acho que foi legal. Acabou isso aí, vem Copa do Brasil, e eu acho, Copa do Brasil, que é agora também, está acontecendo. Né? Quem está participando de uma Libertadores não participaria da Copa do Brasil, como está acontecendo. Eu acho que no segundo semestre deveria só ter Campeonato Brasileiro. Quem quer participar da Mercosul não participaria do Brasileiro, né? Porque a gente dá cada vez mais força. E a Copa dos Campeões, porque nós não podemos esquecer que nós vamos ter seleção nesse meio aí. Só um número, Zico. Qual o número limite de clubes para participar de um brasileiro, você imagina? Eu, 20. Calçade. É incrível, né? A gente está armando um calendário para você jogar quarta e domingo e está achando ótimo, né? Que já para mim, já é uma aberração. Não, no calendário que está se armando, como salvação do futebol brasileiro, quarta e domingo, toda quarta, todo domingo. Não, e satura. E isso não, e quebra, ninguém treina mais. Zico, você falou que não se mete no processo político do Flamengo. Significa que você jamais será presidente do Flamengo? Não, eu não tenho essa palavra no então meu vocabulário. Jamais, jamais. Você poderia entrar num processo desse? Quem sabe, né? A vida está aí, né? Cheia de coisas e tal, de poder acontecer. Eu não descarto nada na minha vida. Se eu o CBF vai depender do colégio eleitoral. Me sentir preparado para um dia encarar um Flamengo, um dia encarar uma CBF, eu vou dentro. Uma federação, não tem porquê, né? Agora, eu tô hoje eu sou proprietário, presidente de um clube de futebol, então não tenho a menor condição de me ligar a isso, né? Eu acho que, de qualquer maneira, eu sendo presidente de um clube, né, não me desligaria para ser presidente da CBF ou presidente da federação. Eu, no mínimo, venderia o meu clube, entendeu? Porque eu não faria as duas coisas, como nunca fiz e não pretendo fazer. Sabe? Porque não é esse negócio, ele se desligou. Se desligou nada, não tem esse negócio de se desligar. Entendeu? Continuar nesse assunto, Zico, uma das maneiras que existe de você quebrar uma situação muito fechada, como essa de colégio eleitoral de clube ou de federação, é você exercer uma pressão de fora para dentro. Tá certo? E você é uma pessoa que tem todas as condições de exercer essa pressão de fora para dentro. Quer dizer, uma candidatura sua à presidência do Flamengo teria o apoio unânime da torcida do Flamengo. Você não acha que isso é uma arma suficientemente poderosa para você tentar isso? Para você fazer esse gesto? E aí você teria condições, talvez, de quebrar um pouco essa estrutura fechada, chegar numa posição de destaque do Flamengo e, a partir daí, poder estar falando de uma outra posição? Mas é muito difícil. É muito difícil pelas circunstâncias que você vai encontrar, né? Se você fosse começar dali para frente, tudo bem, mas e o que vem de trás? Até você consertar o que está para trás aí, fica meio complicado. Você não vai ter condição de fazer muita coisa e você vive em função de resultados para essas coisas todas. Não é que eu tenha medo, a vida sempre foi um desafio, eu sempre encarei essas coisas pela frente. Agora, eu tenho que equacionar a minha vida para me preparar. Agora, vamos em frente, eu quero isso, estou preparado para isso. O grande problema de quem entra num clube desse hoje é como é que você vai fazer. O que sai no jornal é que o Flamengo tem uma dívida de 200 milhões. Né? Como é que vai fazer um cara que vai entrar, como é que ele vai conseguir consertar essa dívida? Você tem que montar uma estrutura um ano antes para tentar ver como é que você vai conseguir acabar isso, para poder você ir para frente. Que eu não quero chegar lá, é muito simples para mim. A dívida é 200, vou aumentar para 300? Mas é o que todo mundo faz, você talvez não tenha... Mas eu não, cada um vai lá e dá sua contribuição para a dívida. Exatamente, né? Aumentando. Eu não quero. A minha contribuição foi para dar taça para o Flamengo. Não foi para dar dívida. Está lá na sala. E ainda dei um saldo bom, porque quando fui vendido ainda entrou uma grana alta. Eu acho que é mais fácil você ser presidente da Federação Japonesa de Futebol do que da brasileira. Com toda certeza.
E nessa linha, conta um pouco como é que está o futebol no Japão, esse negócio da Copa do Mundo. Caiu, né? Passava na televisão, eu acompanhava. Você que vive tanto esse... Não é que caiu, entrou na normalidade, né? Porque que começou lá, daquele boom, era necessário. O Japão, lógico, teve que dar um chute muito pro alto, né? Igual eles dão no beisebol lá, para poder a coisa pegar. Pegou, depois veio a normalidade. Eu acho que hoje o que precisa no Japão é diminuir o número de clubes na primeira divisão. Já está com problema de excesso? Já está com excesso. Não comporta ainda o Japão ter 16 clubes. Eu acho que no máximo 12 aí para o Japão na primeira divisão. Então, agora, Zico, essa convivência Japão-Coreia vai ser boa? O Japão hoje já está mais duro com os coreanos. E a convivência está boa porque a base da seleção coreana está toda jogando no Japão. Então... Mas quando a Copa começar, digamos assim, no dia a dia, o que você acha? Não acredito que tenha problema, não. Eu acho que vai tudo funcionar legal e agora nós vamos ter já uma experiência nessa Copa das Confederações, isso aí vai ser importante. É um pré-vestibular para o Japão? É um pré-vestibular para o Japão e para a Coreia, né? E vai ser em Kashima, né? Bom, o Brasil tenho certeza, vai ter uma torcida muito grande lá em Kashima, só vai jogar lá no estádio de Kashima, vai ser reinaugurado agora no dia 19 de maio. Então, eu acho que a Copa do Mundo, o grande problema vai ser a adaptação dos estrangeiros, né, daquelas pessoas que estão acostumadas a ir à Copa do Mundo, problema de horários do Japão, né, aqueles costumes, aquela cultura deles, isso aí é que pode... O Japão tem que estar bem preparado para isso. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com a sequência do nosso Bola da Vez, que está recebendo Zico. A gente volta já. Tá quente aqui, viu? Nem me fala, cara. Já sei, tamo no Linha Quente do Estadão. Como assim? Alguém ligou 3855-2001 e anunciou no Estadão por apenas R$10 a linha. Tamo no Linha Quente! Tamo no Linha Quente! Não tamo coisa nenhuma! Então por que tá tão quente? Sei lá! Linha Quente Estadão, só R$10 a linha. A diferença é que o Estadão funciona. 3855-2001. Torço pro Corinthians porque ele é o time que mais título tem do Campeonato Paulista. Mas, em compensação, o último campeão é o São Paulo. Ah, é? É isso aí. Faça você também como a gente. A gente discute futebol, mas brigar jamais. É isso acho aí. que o mais importante é ter o espírito esportivo, né, Luciano? Sem violência. Ó, eu torço pro Corinthians, eu torço pro São Paulo, a gente vai até pro estádio junto. Mas a camisa do Corinthians é mais bonita. A do São Paulo é maravilhosa, rapaz. Lá o estádio, mas é isso aí. Nada de violência. Paulistão 2001. Você vai se apaixonar por ele. Eu cometi um erro em 1994. 4 anos mais tarde, eu decidi cobrar mais um pênalti. Quantas pessoas acreditaram que eu poderia convertê-lo, eu nunca vou saber. O que importa é que eu acreditei. Keep walking. Johnny Walker. Campeonato Argentino, Torneio Clausura. Neste domingo, às 7 da noite, São Lourenço e Independiente, exclusivo. Na ESPN Brasil. Campeonato Argentino, oferecimento Embratel, toda hora 21, 3 tarifas DDD para simplificar sua vida. E Ouro Alto, o seguro completo para seu carro, disponível nas agências do Banco do Brasil.
Estamos de volta com o programa Bola da Vez, nosso programa semanal de entrevistas aqui da ESPN Brasil, trazendo um dos maiores nomes do futebol brasileiro, o Zico, que hoje comanda lá o CFZ, também tem ajudado na administração do Kashima do Japão. Estávamos falando justamente da próxima Copa do Mundo, que vai ser dividida entre Japão e Coreia, e a gente sabe de toda a rivalidade que existe entre os dois países, né? Como é que você analisa isso? Como é que você vê isso? O que você sentiu nas suas andanças pelo Japão? Hoje essa rivalidade terminou um pouco, porque com a junção dos dois países, eles fizeram o jogo, cada 2 meses tinha um jogo Japão e Coreia. E com isso foi até bom para o Japão, porque o Japão conseguiu superar os coreanos de uma forma assim assustadora. Então hoje a Coreia já não tem mais aquela supremacia que tinha antes. Então eu acho que isso acabou sendo benéfico para os jogadores japoneses, que realmente tinham muita dificuldade com os coreanos. E a profissionalização do futebol no Japão fez com que aumentasse o interesse dos coreanos. E hoje, praticamente a base da seleção, 9 a 10 jogadores coreanos estão em times japoneses. Então, isso aí está muito bem, o relacionamento está bom entre os dois países e eu acho que não vai ter problema, não. Agora, os bastidores brigaram até mesmo pela ordem do nome. Quer dizer, tanto que tiveram mudar o nome da Copa, porque a Coreia queria aquela definição inicial antes, o nome da Coreia, depois do Japão, o Japão queria antes. Então, mas será isso... que não tem algo por baixo? Tem, né? Mas aí só entre eles, não deixam que isso escape, né? Porque isso, uma briga nesse momento traria sérios problemas. Seria prejudicial para os dois, né? Zico, bom, você apoiou aí uma candidatura do Brasil à Copa. Eu queria saber 2 coisas. Se você se arrepende do modo como aquilo foi feito, que críticas você faria? E segundo, como é que você vê essa nova pretensão brasileira no momento em que se está dizendo que o negócio já está na África? Enfim, como é que você... Não, eu não me arrependo, não. Eu só apoiei porque eu acredito. E eu continuo acreditando que o Brasil tem condições e faria um bem muito grande ao futebol brasileiro se o Brasil realizasse uma Copa do Mundo, pelo fato de que hoje o Brasil merece uma Copa do Mundo por tudo que ele fez no mundo do futebol. O que ele fez no futebol, ele merece ter uma oportunidade de ter uma outra Copa do Mundo. Mas mesmo com essas cabeças que estão aí, mas quem sabe poderiam mudar, né? Num momento como esse. Daqui a 14 anos, né? Eu acho que é só com a situação de frente que você poderia ver aí o que poderia ser benéfico para o Brasil. Eu acho que uma mudança muito grande que precisa ser feita na segurança dos estádios. Eu acho que uma Copa do Mundo traria um benefício muito grande, porque quer queira ou não, está com tudo isso aí, mas o que o brasileiro gosta é de ver futebol no domingo. Entendeu? Então eu acho que ele precisa ter melhores condições de segurança, melhores estádios, né? E eu acho que seria uma contribuição que o futebol daria na melhoria do turismo, né? Do transporte, comunicação, isso tudo. Mas o que vem antes, Zico? A melhoria da segurança e depois a postulação de ser sede de uma Copa ou querer ser sede de uma Copa depende, e depois... Mas isso depende. Eu acho que nós tivemos eventos aqui importantes, né? Como a Eco 92, como aquela outra que teve lá no Rio de Janeiro, e nós não tivemos problema de segurança. Durante o evento, nós não tivemos de segurança. Não, mas segurança nos estádios, especificamente. Exatamente, mas isso aí o grande problema é que não sobrou nada depois da Eco. É a vontade política de se pegar aquele momento e dar sequência a isso. Né? Então é através de um grande momento que você pode montar uma estrutura, tá? Essas responsabilidades aos governantes, para que eles aproveitem um evento como esse e dê tranquilidade para uma população. Nós não temos evento nenhum aí e a segurança está problemática. Né? Você hoje faz uma enquete, a preocupação de qualquer cidadão de andar na rua depois das 23 horas é um percentual muito grande. Mas no caso do esporte, você não acha que deveria ter uma legislação específica? Porque tem uma violência que tem em país rico também. A Inglaterra é um país muito mais rico que o Brasil e teve violência no esporte. A Itália também. Né? A tendência no Brasil é dizer a violência é um problema geral, o país é desigual. Claro que tem isso. Agora, tem uma violência específica do futebol ou do esporte. E o Brasil não tem nenhuma legislação que dê conta disso. Como é que você vê essa questão?
Mas eu acho que legislação tem, é só cumprir. Não tem uma que te impeça, por exemplo, que impeça o sujeito de ir ao estádio. Você não tem como proibir o cara de ir ao estádio. Não tem, mas eu acho que... Se tiver uma lei... O que você diz é que se o cara for pego brigando, ele tem que ir em cana, ele tem que ir em cana e tem que pagar por isso. Você entendeu? Mas o cara rouba e não vai em cana. Mas é o que eu estou dizendo, você não tem a segurança do próprio estádio que te permita isso. Quem organiza um jogo, um evento, ele tem que dar todas as seguranças para quem vai ao estádio. Não existe essa estrutura de evento aqui no Brasil. Você no Maracanã, é um perigo. Quando te andou uma época de arrastões, que o pessoal acabava o jogo, ficava todo mundo no Maracanã esperando para ver se tinha arrastão, se não tinha. Entendeu? Cadê a segurança em volta? Por que os clubes não pegam um percentual disso para se juntar e dar tranquilidade para o torcedor? Para ter uma condição de escoamento dos torcedores sem problema. Local para você estacionar seu carro, local para você pegar seu ônibus, facilidade nos meios de transporte. Não existe isso. Porque o torcedor não te parece que o torcedor é a última preocupação do dirigente? Quer dizer, eu acho que hoje em dia, eu não sei se você tem essa sensação. É a primeira preocupação do torcedor, que afasta o torcedor do estádio. É o primeiro fator que afasta ele do estádio. O presidente, por exemplo, o Edmundo Santos Silva, quando veio aqui ao Bola da Vez, presidente do Flamengo, reconheceu que os clubes estão cada vez mais dependentes do que as televisões pagam. Consequentemente, você não acha que por conta disso não há uma preocupação em ver estádios cheios? Então... Claro, mas tu acha o quê? Que a televisão também vai querer pagar se não tem ninguém no estádio? Ela vai botar aqueles caras de pompom lá, de camisa? Não é por aí. Né? A televisão paga, mas ela quer ver o estádio cheio. Claro. Que é bom para o espetáculo, motiva, prende a atenção do telespectador. Você vê um jogo no estádio lá não tem ninguém, você vira de canal, você não vai ver jogo. E o jogador também não se empolga. Porque exatamente, a tendência é o espetáculo ser de péssima qualidade. É lógico. Então... Você disse no começo que pior do que está não dá para ficar. Se a televisão resolver parar de pagar, por exemplo, não pode ficar pior? Quer dizer, desse ponto de vista que o Paulo colocou? Mas eu acho que eles vão ter que ter uma outra alternativa. Eu, por exemplo, acho que a televisão não deve passar jogos no domingo, 5 horas da tarde. Deve fixar um horário. Aquele horário é tradicional para o futebol, 5 ou 4 aqui em São Paulo e tal. E jogos a 21h40? De repente muda de... E a televisão hoje está comendo as férias dos jogadores para colocar jogo todo dia. No Rio São Paulo isso é muito claro. Nas equipes que participam, Sul Minas, equipes que jogaram até dezembro não tem um mês de férias, não tem um mês de preparação. O jogador está tendo 15 dias e começa a jogar depois de 5. Quer dizer, isso é um crime. Uma coisa que eu queria colocar. A legislação, o Major Marinho, comandante do Batalhão de Choque aqui em São Paulo, ele disse aqui na ESPN, a legislação para que se puna isso. Só que você precisa ter um juiz no estádio, um defensor, um promotor, você está brigando. Invadiu o campo, testemunha, invadiu o campo. O cara já sai de lá com a pena. Essa pena alternativa. E há uma série de penas que podem ser aplicadas no ato. Então é mais um problema político, de ação, de vontade política, de resolver que nós estamos tendo. Agora, a pergunta... Você hoje, complementando o que você está falando, você acha que nesses campeonatos todos há, por parte da CBF, uma vistoria em todos esses estádios das federações, para saber como eles estão, as condições de higiene para os jogadores, para os árbitros, para os torcedores? O dirigente que invade um campo, então, o que acontece com ele? Não acontece nada. Ele acaba com o jogo, expulsa o juiz e fica por isso Nós mesmo. já vimos isso. Aí você vê num lance na televisão, vê um rapaz que comemorou o gol, saiu e sai com um camburão. Comemorou de sunga, ficou de sunga lá, saiu no camburão. Lá o cara... Entendeu? Então eu acho que é uma situação... Agora, Zico, eu queria mudar um pouco, falar de Copa do Mundo novamente. Nós falamos de Copa do Mundo do Japão, como vai ser, no início falamos dessa preparação no Brasil, há um certo temor. Você faz parte daquele grupo de torcedores que acha que o Romário é fundamental para a Copa de 2002? Deste cidadão eu não falo. Ah, é? Não. Por problema judicial ainda? Paulinho. Ainda em função do processo que corre na Justiça? Não. Agora, Zico, recentemente nós tivemos o encontro, alguns chamam de encontrão do Ricardo Teixeira com o Pelé. Logo depois, a própria FIFA indicou a Copa do Mundo para a África. Esse encontro parece que perdeu toda a importância que se pretendia
que tivesse. Você, quando da Lei Pelé, foi um crítico fervoroso das mudanças que estavam sendo propostas e hoje a gente sabe, por exemplo, que o Pelé foi um dos que pediram o fim da CPI. Como é que você vê tudo isso? Com muita tristeza, lamentando profundamente que a Porque quando você criticou o Pelé, foi muito criticado, né? Hein? Quando você criticou o Pelé, foi muito criticado. Porque, sabe, e eu ficava numa situação meio difícil, porque a lei que antecedia, colocaram o meu nome na lei, né? Nunca teve a intenção de ser lei Zico, mas eu já estava até fora quando isso foi aprovado, um substitutivo do Arthur da Távola. O Arthur que colocou foi o outro, né? Eu apenas enviei o anteprojeto na época que eu estava como secretário. Então eu acho que a lei não precisava ser substituída, mas aí eu falava, não, é porque tirou o nome Zico por causa de nome Pelé, essas coisas todas, então... Né? O que eu critiquei foi com base de que você não pode mudar, alterar uma lei e colocar 80% igual. E muda 20%. Então, por que não faz uma simples alteração como fizeram agora? Né? Poderia até continuar, fez alteração e passou a ser Lei Pelé, que eu não preciso dar nome de lei. Não tenho isso comigo, essa vaidade, essa frescura. Agora, eu acho o seguinte, quer dizer... Você se cumprimentar, sentar numa mesa com um inimigo seu, eu não vejo nada demais. Quando duas pessoas se arrependem, é um gesto de grandeza. Quando um faz uma besteira e não dá mais. Agora, foram anos, um falando do outro. É banda podre para lá, o outro, só apoia o Brasil se eu contratar ele, senão não apoia. E, de repente, um fervoroso abraço dessa maneira, eu acho que é muito, muito pouco tempo, né? Para você, de repente, mudar tudo. Aí deixa no ar certas insinuações que são feitas. Eu lamento profundamente, porque o Pelé é uma grande referência para todos nós no mundo do futebol. Agora, talvez seja por isso que ele sempre quis diferenciar o Edson do Pelé, né? Porque essa história da CPI, Zico, essa história da CPI, que ele teria pedido o fim da CPI. Eu não posso confirmar. Se fez isso, aí ele, coitado, desce ainda mais, né? Porque ele, desde o início, foi sempre um fervoroso, teve aquele empenho de dizer que o futebol brasileiro precisava de uma CPI para acabar com a banda podre, ele que deu toda a força para que isso acontecesse, de repente ele dá um abraço e aí pede o fim da CPI. Agora, é estranho. Você não acha que aí tem essa questão de, por exemplo, o fato do Pelé ter aberto uma empresa de marketing esportivo, quer dizer, por exemplo, você continua ligado ao futebol, você tem um clube de futebol, você forma jogadores... O Pelé entrou no mundo dos negócios do futebol. Por isso que eu fui contra ele fazer uma lei que obrigasse aos clubes se transformarem em empresas. Porque ele deu margens para que dissessem que ele se beneficiaria e ele é a empresa dele é quem intermediou o contrato do Flamengo com a ISL. Então eu acho que agora deveria público, nós levamos para lá, a coisa está ruim, vamos a empresa tentar resolver também. Zico, você acredita que o torcedor brasileiro consiga dissociar o Pelé, jogador de futebol, que foi excepcional, do homem de negócios Edson Arantes do Nascimento, que atua numa área em que coerência, retidão não são realmente as oportunidades melhores, em muitos casos são entendidos no manager inteligente como defeitos? Eu acho que, em respeito ao que ele sempre pediu, né? Ele sempre não pediu que o Pelé era um, o Edson é outro, então o pessoal procura entender dessa forma também, né? Porque o próprio Pelé que pediu assim, né? Sérgio Milano. Eu acho que da mesma maneira que o Zico também hoje é dono de time de futebol e foi jogador, né? Eu queria entender um pouquinho mais também, fugindo um pouco da linha, mas a sua sensação, tentando voltar no tempo quando você era jogador e quando hoje você é dono de clube, como é essa relação de você jogador, dono de passe, e hoje querer ser o dono do seu passe, e hoje dono de clube, transacionando jogadores com mercadoria? Como é que você vê isso do ponto de vista de rentabilidade de negócio? Porque, do mesmo jeito que nós estamos falando do Pelé aqui, você ser dono de jogadores e colocar, como você falou, jogadores no Bangu, jogadores no América, também é um negócio. E também, se você puder, você vai tentar fazer o melhor negócio possível para o seu time. Claro. Como é que é isso? No fundo, é a mesma situação, claro, guardadas as proporções, mas é o novo papel que o Zico, o Arthur, né? Que o Arthur está fazendo. Não é a mesma coisa, porque não interfere em nada daquilo que você está ali com o seu objetivo.
né? Eu não estou pegando de um clube para usufruir de negócios do meu clube, de jogadores do meu clube. Eu tenho um clube para disputar minhas competições, para formar jogador, como qualquer um. E, lógico, as receitas que entram dessas negociações são receitas que vão ser investidas no próprio clube. Exatamente. Eu, graças a Deus, o meu trabalho é outro. O meu trabalho é lá no Japão. Por curiosidade, quanto você investe, por exemplo, tratando como negócio, você investiu um jogador que você pegou lá na categoria de base e você vai conseguir amanhã colocar no Bangu, vai chamar a atenção de algum outro clube que vai comprar. Quanto é o custo de um jogador treinado pelo seu clube? Varia muito, né? Depende do tempo que ele está comigo, porque normalmente você tem um custo hoje de uma equipe de terceira divisão, vai aí, eu acredito com uns 30, 40 mil reais, né? Não tem assim, porque é muita coisa que você tem para guardar tudo, né? Porque de repente pipoca algumas coisas lá. E agora, o que acontece é o seguinte, eu faço o meu clube com aquilo que eu tenho de crédito. O que eu recebo? Eu recebo o patrocínio como é que se diz, do que eu tenho hoje, da Brasil Cap, tinha da Sport Já, na época da Energia UC. Hoje eu tenho um contrato com coreanos que ficam lá. No passado ficaram 16 coreanos lá na minha concentração. Esse ano aumentaram para 23, quer dizer, sinal de que o trabalho foi bom. Então eu tenho essas receitas e pego essas receitas e investo no próprio clube, né? Então eu não tenho praticamente quase que retiradas do meu clube. Está tudo sendo reinvestido, porque eu não fiz isso para fazer negócio, eu fiz isso para tentar, né, colocar um time, fazer algo pelo futebol e dar oportunidade de emprego, dar oportunidade para jovens, né? Na Europa, empresários bilionários, Moratti na Inter, Berlusconi no Milan, Cragnotti na Lazio, que tem negócio aqui no Brasil, encontram em ser dono de um time algo que apaga basicamente a vaidade, não precisariam disso. Qual é a tua sensação de ser dono de um time? Olha, é aquele negócio, né, de você ter a realização de um projeto, porque a vida a gente tem que fazer sempre alguma coisa, você tem que ter alguma coisa que me motive. Eu procuro copiar uma fase do Falcão, né, sempre repetir isso, que o jogador de futebol talvez seja um dos poucos que morrem 2 vezes, que ele morre quando para de jogar e depois quando sobe mesmo. Então eu acho que a gente tem que sempre, eu que tive uma situação privilegiada no mundo do futebol, eu tenho que sempre encontrar alguma coisa que me dê essa mesma vontade de continuar. E o que hoje me fez fazer isso, primeiro foi a criação do meu centro de futebol, trabalhar com as crianças, e depois a criação do clube. Então, se eu conseguir levar meu clube a uma situação importante, né, isso aí é resultado, é o sucesso de um trabalho, né? Isso aí é você tentar mostrar competência, você dar uma contribuição ao futebol, que é aquilo que eu gosto de fazer, que me mantém motivado. Então, a minha vaidade é essa, é de querer, mostrar o que eu vim fazer aqui. Se eu tenho condições, eu vivi no futebol, passei por experiências fantásticas, trabalhei com grandes profissionais dentro e fora do campo, eu vou procurar colocar isso em prática, passar isso para frente. Eu não vou morrer com aquilo que eu aprendi e que me ensinaram. Seria retribuir o que quer dizer que nessa ótica você não compraria um passaporte? Eu jamais comprar passaporte para poder... Hoje não precisa nem comprar, porque eu sou filho de português, então eu teria direito. Meu pai, se hoje vai o dobro. Não, dizia como presidente do clube. Não. O jogador do teu clube jamais vai ser pego... A gente jamais, mas você pode acontecer sem saber, né? de você não estar sabendo da situação. Usar esses meios para você beneficiar é a mesma coisa da questão do gato, né? Da fora de idade. Eu já tive no meu clube garotos que fossem a idade, e que você está lá no teu time, você vai lá, os pais juram de pé junto de que não, meu filho é dessa idade, tá, aí você vai e corre atrás do cartório. Mas isso depende, tem muitos clubes que fazem, outros não fazem. Então, não posso dizer que amanhã não vai acontecer isso no meu clube.
Temos uma sequência longa de Paulos na mesa aqui. Vamos primeiro com o Paulo Vinícius, Paulo Calçade e depois o Marcos. Eu queria voltar a falar de Copa do Mundo, mas daqui passou. Quando acabou a Copa de 98, o Dunga disse que o Brasil perdeu a Copa, quer dizer, foi vice-campeão porque teve um trabalho para ser vice-campeão. Mas na CPI a gente tem tido muita discussão até sobre por que o Brasil perdeu a Copa. Eu queria saber, por que o Brasil perdeu a Copa de 98? E dessa discussão, o Zagallo chegou às 5 horas, chegou às 2, chegou logo depois da convulsão. Como é que foi essa história? Eu posso te dizer que eu cheguei às 4. Eu estava no refeitório, conversando com o Gilmar e com o Evandro Mota, quando acabou de almoçar. Nós ficamos ali passando um filme do que foi a Copa do Mundo, o Brasil ter chegado até ali. Quando dei por conta, eram quase 4 horas da tarde e a gente tinha que voltar para o jantar às 5 horas. Estou caminhando para o meu quarto, quando, se não me engano, foi o Wendel, treinador de goleiro, me chamou e falou, olha, acho que aconteceu alguma coisa no quarto do Ronaldinho. Aí eu segui imediatamente para lá, encontrei o doutor da Mata, com o Ronaldinho sentado na cama, com o Roberto Carlos. O doutor da Mata veio, me perguntou, me explicou tudo que tinha acontecido. Eu perguntei para ele se o doutor Lídio já sabia, ele disse que já. Eu perguntei, e o Zagallo, já sabe? Aí ele falou, é melhor você ir lá conversar com o Lídio. Eu fui lá com o Lídio, perguntei, o Zagallo já sabe? O doutor Lídio, não, mas não se preocupe que deixa que eu aviso, que essa hora o Zagallo deve estar descansando, é melhor não avisar nada para ele. Eu converso com ele, tudo bem. Voltei às 5 horas para o lanche, né? E aí acabou o lanche, o doutor Lídio fez uma reunião com todos da comissão técnica, explicou o caso, e imediatamente, quando ele falou da gravidade do caso, o Zagallo, então ele está fora e tal, chamou o Joaquim da Mata para conversar com o Ronaldo e ir lá dizendo que ele teria que ir fazer os exames no hospital e tal. E o Zagallo escalou o Edmundo. Quando chegou por volta das 7 horas da noite, nós nos dirigimos para o estádio, né? Chegamos lá por volta dessa hora, se não me engano, e eu quero crer que o Zagallo, até as 5 horas do lanche, ele não sabia da coisa. E por que o Brasil perdeu? Quer dizer, o Brasil perdeu por causa desse episódio ou perdeu, como dizia o Dunga? Isso surgiu porque o Edmundo disse que o Zagallo sabia, desmentiu e tal. Eu quero só colocar, eu acho que o Edmundo não falou isso para o Zagallo. Quando você está numa concentração, você muitas vezes perde a noção de tempo. O que é 2 horas, 3 horas e tal, só se você estiver muito ligado, mas o jogador não está muito ligado nesse negócio de horário, tá? E outra coisa, na cabeça do Edmundo, ele não pode nunca achar que se tem um caso importante como esse, o Zagallo não vai ser comunicado, não vai ficar sabendo. Como eu também, eu acho que houve um grande erro. Eu, como coordenador, de maneira nenhuma poderia saber disso às 4 horas. No momento que aconteceu, os médicos deveriam reunir todo mundo e falar, foi um problema sério com o nosso principal jogador. Reunir a comissão técnica. Reunir a comissão técnica no ato, né? Talvez ele achou que pudesse resolver o problema. Então eu acho que a grande confusão ficou nisso daí, né? E acho que esse fato foi o fato principal para que o Brasil jogasse mal daquela forma, né? Porque eu acho que uma equipe que jogou a partida que jogou contra a Holanda, chega numa final, de repente é apática daquele jeito, todo mundo estava preocupado com o caso do Ronaldo. Porque o Ronaldo é um cara jovem, alegre, está convivendo 40 dias, a preocupação ali era com a vida do cara. É o Ronaldo, tinha jogador que chegava político com aquele, corre risco de vida, não corre. Preocupação de todos nós. Quando houve aquele choque dele com o Cafu, vocês talvez não soubessem o que estava acontecendo, mas nós que estávamos no banco sabia. Era preocupação com a saúde do cara. Então isso influenciou categoricamente na má apresentação do Brasil. Então eu acho que isso teve 80%, 90% da atuação do Brasil da perda da Copa do Mundo. Bom, a gente está há pouco mais de um ano da Copa do Mundo, né? No ano que vem, em abril, a gente já vai estar falando da reunião desse grupo, para disputar a Copa. Quem ganha a Copa, Zico? Por quê? Hoje eu vejo a seleção argentina alguns passos à frente das outras seleções, inclusive europeias. E acho que, do meu modo de ver, as seleções europeias
não tem assim uma... França? A França mantém a mesma base, tem de todas, é o que pode também, mas eu acho... Você não vê consistência? Eu não vejo consistência no futebol europeu para ganhar essa Copa do Mundo, não. Eu vejo aí o Brasil chegando lá, todos nós torcemos para que isso aconteça, né? Brasil e Argentina como as duas grandes forças para essa Copa do Mundo. Marcos. Zico, foi levantada aí uma questão tática pelo Leão, que é essa questão os laterais deixaram de ser surpreendentes, se transformaram em uma espécie de pontas medíocres enfim, tem se discutido essa questão de como que o futebol hoje poderia sair dessa monotonia tática em que ele acabou se metendo, apesar das diferenças entre sistemas. E qual a sua opinião sobre... Bom, eu concordo plenamente. Eu acho que hoje o lateral, a primeira coisa, tem que defender. O lateral hoje não se preocupa em defender. O lateral hoje não sabe fazer cobertura. Então, esse é o grande problema. Eu hoje ainda sou da teoria de 4 zagueiros, 1 na sobra, os laterais defendendo, 3 no meio-campo, sendo o meio-campo, cabeça de área, o melhor passador da equipe. Para sair jogando. Porque esse é um outro problema. É onde passa... Talvez o principal. 70% das bolas num time de futebol é no cabeça de área, então eu acho que tem que ser o melhor passador. 2 meias, né? E 3 homens na frente. Ainda sou favorável ao 4-3-3. Sendo um desses da frente, não importa o lado, voltando, revezando. Eu ainda acho que esse esquema... E esse jogando aberto? Não precisa, porque hoje há uma movimentação, há uma rotatividade. O que tem que haver é tempo de você saber ocupar aquela função. Não importa se é o meia, se é o ponta de lança. O que não há hoje, né? Muita gente pensa, você bota 3 na frente, esses 3 tem que ficar 1, 2 lá e aí facilita a marcação. Você tem que saber jogar numa direita, na esquerda, fazer uma boa movimentação. O cara que joga hoje na frente, ele tem que saber ir lá no fundo, cruzar, saber fazer uma ultrapassagem, né? Saber que ele é importante nessa função, que ele, se chegar lá para trás, fizer uma jogada, o outro fizer o gol, também vai valer. Os meios de campo têm que saber se infiltrar. E os 4 zagueiros têm que defender mesmo. Tem que saber defender. Hoje, lateral, a primeira coisa que ele quer é atacar, ele tem que defender. Vai embora e não quer saber. E vai embora. Por isso é que função tu não vê hoje nenhuma equipe que joga com 3 zagueiros dá certo. Me aponta uma equipe aí que joga com 3 zagueiros no mundo do futebol que deu certo. O Zico, o cargo de técnico da seleção brasileira causa mais polêmica até do que o cargo de presidente da República, né? Já viu isso que aconteceu nos últimos anos no Brasil. E recentemente esteve no Bola da Vez o Sócrates e falou algumas frases bem interessantes em relação ao Leão. E você jogou contra e jogou junto com o Leão, né? Ele disse que se juntássemos 10 defeitos de uma pessoa, o Sócrates encontraria aqueles 10 defeitos no Leão, e se outra pessoa falasse de outros 10, todos estariam no Leão também. Qual que é a sua opinião? Você acha que é por aí? Porque o Leão, é aquela história, ou ame-o ou deixe-o, né? O que acontece é o seguinte, o Sócrates conviveu com o Leão o ano inteiro. Eu convivi com o Leão períodos, convivia com ele de seleção brasileira, né? Fui companheiro de quarto dele em 78, né? Sempre vi nele um grande profissional, então me preocupava, nunca tive relacionamento de ver o dia a dia dele, do fora do campo, das atitudes que ele tomava perante a um clube. A questão é mais de seleção brasileira, você sabe que é diferente porque você não tem aquela convivência diária em relação ao que você tem no clube durante o ano inteiro. Então eu sempre tive um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo Leão, ele principalmente como profissional, de ir lá para dentro do campo e cumprir a função dele. Tem as reclamações dele e tal, e isso qualquer um tem, todos nós temos nossos acertos e erros, e eu acho que o Sócrates está muito mais, tem muito mais condições de analisar e ter a opinião dele, eu não sei se houve algum problema entre eles, né, para falar dessas situações. Então, eu apenas coloco uma questão do Leão, que eu coloquei agora, que ele citou exemplo a respeito meu da questão da altitude, né? Então, assim como o Sócrates veio aqui e falou da situação dele, aí ele disse que o Sócrates estava querendo ser notícia porque estava falando do Leão que ele estava num cargo. Então, eu, quando soube que ele tinha falado que eu passei mal na atitude e tal, quando
não tinha sido verdade essa situação, já que eu passei mal nas paineiras, já fui para lá mal, eu e mais 4 jogadores em 79, poderia falar a mesma coisa, né? O Leão, ó, falando por quê? Por que você citou só eu? Não tem tantos outros jogadores que tiveram esse problema em atitude? Então, eu acho que o Leão tem uma personalidade, né, controvertida, tem muitos problemas com uns, com outros não tem, né? Mas eu sempre friso da importância da exigência profissional dele, né? Ele sempre foi isso, não vai mudar, que as pessoas queiram ou não. Queria então agradecer mais uma vez tua presença aqui no Bola da Vez, pela segunda vez presente ao nosso Bola da Vez aqui da ESPN Brasil. Tenho certeza que você vai voltar antes da Copa do Mundo, vai voltar depois da Copa do Mundo. Você será sempre bem-vindo, porque o que você tem de coisa para falar não é fácil não. Obrigado pela presença, Zico. Nada, foi um prazer grande estar aqui com vocês mais uma vez e eu acho que é sempre gostoso quando a gente tem paixão, como eu tenho pelo futebol, estar falando de futebol. Queria agradecer então a presença de todos que estiveram nessa mesa sabatinando o Zico, de uma maneira muito especial ao assinante da ESPN Brasil, que nos acompanhou em mais este Bola da Vez. Semana que vem tem mais uma personalidade do esporte presente com a gente. Tchau, pessoal. Bola da Vez, oferecimento TAM, a frota mais moderna, levando o Brasil para o mundo. E Classificados Estadão, a diferença é que o Estadão funciona.